Sua vinda poderosa não foi programada para um templo feito de pedra. Em vez disso, o Espírito Santo desceu sobre os 130 crentes que se tornaram o novo templo de Deus. Você lembra que, ao terminar o seu templo, Salomão tinha 120 sacerdotes que tocavam as trombetas? Está em 2 Crônicas 5:12. A Escritura registra que então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Isso aconteceu de novo no cenáculo. 120 fiéis se reuniram e o Espírito de Deus encheu o templo. Por que 120? É o número do término da era da carne e do início da era do Espírito. Em Gênesis, onde Noé levou 120 anos para construir a arca, a era da carne terminou. Deus disse em Gênesis 6:3: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Foi precisamente com este propósito que o Senhor reuniu 120 pessoas no Pentecostes, a fim de que Deus, o Espírito Santo, pudesse ser solto entre as nações. Isso marcou o início da era do Espírito. Os observadores não conseguiam compreender o que estava ocorrendo. Alguns zombaram dizendo, em Atos 2:13, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos. Em Atos 2, versículos 14 e 16. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentei nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Os 120 estavam tão cheios do Espírito que não podiam ficar de pé sozinhos. O Espírito era tão poderoso que passou a controlar os atos dos crentes. Ele operou mudando sua maneira de falar, suas emoções e o seu comportamento. O que Jerusalém testemunhou não foi embriaguez, mas a incrível alegria que se manifesta quando o Espírito toma o controle. Eu já fui também acusado de certas coisas. Que transformação no íntimo de Pedro! Ela trouxe à luz o pregador que havia nele, levantou a voz e discursou com intrepidez para a multidão. Quem você pensa que lhe deu as palavras? A mensagem cativante era do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 1:5 diz: Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Lembre-se, a palavra diz que o Espírito trabalhava com eles. É Ele quem faz a obra. Veja agora o que aconteceu repentinamente no livro de Atos. O Espírito Santo dá enorme autoridade aos que o recebem. Pedro e João estavam subindo para o templo às 3 da tarde, quando em Atos 3:2 diz: Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Atos 3, versículo 4. É maravilhoso alguém completamente entregue ao Espírito Santo. Pedro estava cheio de uma firmeza e poder que nunca tivera antes, ao olhar profundamente para a alma do pobre homem, através dos olhos dele. O mendigo sabia que Pedro e João não brincavam. Os apóstolos estavam investidos de uma coragem santa. Quando Pedro disse, olha para nós, o homem imediatamente os olhava atentamente, esperando alguma coisa. A seguir, Pedro disse, não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Versículo 5. Ele tomou a mão direita do homem e ajudou-o a levantar-se.
Instantaneamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Versículos 7 e 8 de Atos 3. Você pode imaginar a consternação no templo? O mendigo fez uma entrada triunfal. Eles o reconheceram na mesma hora e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Não foi uma experiência de ontem. O poder e a autoridade que os apóstolos receberam começaram a tocar as vidas em toda parte. O ministério deles foi seguido de sinais e prodígios entre o povo. Atos 5:12. E qual o resultado disso? Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Versículo 14 de Atos 5. Os sinais que se seguiram à vinda do Espírito Santo levavam as pessoas diretamente a Cristo. Esse é um fato importante a ser lembrado. O que aconteceu no cenáculo não foi uma experiência única, nem uma nota de rodapé da história. Os crentes cheios do Espírito estabeleceram uma relação contínua com o Espírito Santo. Eles continuaram a ser enchidos. Quando Pedro foi chamado diante do sinédrio por causa da cura do mendigo, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Pedro estava cheio do Espírito Santo quando falou, em Atos 4, do 7 ao 8. Não em tempo passado, mas sim presente. Cheio descreve o apóstolo naquele exato momento. Repetidamente na Escritura, quando os seguidores de Cristo são descritos como cheios do Espírito, a referência é uma nova plenitude, e não digo que aconteceu ontem ou no mês anterior. Pedro estava tão cheio do Espírito no templo que teve autoridade sobre os críticos. Cheio de coragem, ele disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Atos 4, do 8 ao 10. Você compreende que o poder do Espírito pode enchê-lo de tal forma que não precisará temer quem quer que seja? É possível estabelecer tal comunhão com ele que nem mesmo a necessidade de dirigir-se ao presidente de um país iria causar apreensão. O Espírito levantará sua cabeça, endireitará os seus ombros e colocará em você uma confiança inesperada. Quando viajei para Roma para encontrar o Papa no Vaticano, pensei em que ficaria nervoso, mas isso não aconteceu, porque eu estava completamente absorvido em meu assunto e senti entre os líderes do Vaticano um desejo pelas coisas espirituais. Pedro estava enfrentando mais que os sacerdotes do templo. Ele, na verdade, confrontava o governo de Israel. De fato, na noite que aconteceu o seu discurso aos sacerdotes, ele e João foram postos na prisão. Mas ao falar suas palavras foram cortantes. Ele lhes disse que o Senhor era a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Essa foi uma citação direta do Salmo 118, 22. Seria esse mesmo Pedro que, semanas antes, naquele mesmo lugar, diante das mesmas pessoas, se acovardara com as palavras da criada e negara ao seu mestre? Ali estava agora cheio do Espírito, em completo destemor, desafiando os assassinos de Jesus. Ele não era mais Pedro o fraco, mas Pedro o poderoso. Que mudança o Espírito fizera! Tão grande foi essa comunhão com o Espírito Santo que Pedro desafiou diretamente a Ananias. Ele disse em Atos 5:3: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? As palavras de Pedro e os atos de Deus foram tão poderosos que sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Atos 5, versículo 5.
Posso contar-lhe por experiência própria que chega a um ponto onde a comunhão com o Espírito torna-se tão real, tão profunda e tão grande que suas palavras e atos se conformam às palavras e atos de Deus. Quando você sabe, por exemplo, que ele foi entristecido, você fala corajosamente a favor de Deus, sabendo que ele está fluindo através de você nesse exato momento. Você estará tão próximo de Deus que sentirá que ele está respondendo ao que você disse. Acredito que está chegando o dia em que os homens e mulheres de Deus ficarão tão perto do Espírito que irão testemunhar muito mais do que curas e milagres. Testemunharemos o Espírito quando ele afugentar aqueles que ousarem enfrentá-lo. Nunca se esqueça de Ananias. Ele caiu e expirou. Atos 5:5. E nunca se esqueça de Gease. Ele mentiu para Eliseu a respeito dos presentes que Naamã levara. Naamã foi curado, mas o Espírito levou Eliseu a dizer: a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Em 2 Reis 5:27. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus fez uma poderosa declaração quando disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Em João 20:21-23. Este conceito deve ter exigido muita reflexão por parte dos apóstolos.